A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. Mais um dia que nos fez o Senhor, por causa disso nós nos alegramos, magnificamos o seu nome, amém? Nós o adoramos em espírito e em verdade. Mais uma vez o Senhor tem dado ao pastor Carlos aí a oportunidade de fazer essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu venho com um novo texto do coração de Deus para o teu coração. Eu quero estar trabalhando o texto de Atos 26, capítulo 26 para a amada igreja, amém? Glórias a Deus. Vamos estar lendo Atos capítulo 26, amém? Disse assim: depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre nós, judeus, por isto te rogo que me ouças com paciência. Quando a minha vida desde a mocidade, ou melhor dizendo, quanto a minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita de nossa religião, vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Aleluia! Pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o qual indo eu, então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro
e testemunha tanto das coisas que tens vistos, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram me matar. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas de Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem também falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir e me faça cristão. E disse Paulo: porventura a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e os que com ele estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se ele não houvera apelado para César. Amém? Glórias a Deus. Palavra de salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Darcília, a paz do Senhor Jesus Cristo, a nosso irmão Heleno e a nossa irmã Marina Salles Andrade. Amém? Que Deus esteja abençoando aí o dia de vocês. Uma quarta-feira abençoada para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos vendo aqui, amados irmãos, Paulo testemunhando do poder sobrenatural de Deus sobre a vida dele. E enquanto falo com os amados irmãos, o meu corpo se arrepia todinho. Porque, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e, amados irmãos, é muito bom saber que nós não estamos aqui ao acaso, mas que temos um Deus que vela pela sua palavra para que ela se cumpra na minha vida e na tua vida. E quando isso acontece, meu amado irmão, minha amada irmã, nós glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos,
que há um rei invisível, na verdade, amados irmãos, mas que reina sobre mim e reina sobre você. Nós não podemos enxergar com os nossos olhos carnais, mas quando o espiritual vier, amados irmãos, nós vamos contemplar com os nossos olhos, amados irmãos. E tem um episódio nas Sagradas Escrituras que eu sempre gosto de repetir, gosto de falar, que é o episódio que todas as vezes está lá no livro a qual fala dos reis, né, de Israel, que Eliseu, ele adivinhava os conselhos do rei da Síria. Tudo que o rei da Síria ele colocava em seu coração para atacar Israel, para colocar Israel em emboscada, o profeta Eliseu ia e avisava o rei de Israel e falava com o rei de Israel: guarda-te de não passar em tal e em tal lugar, porque ali está o rei da Síria armando emboscada para te pegar. E isso se fez não somente uma vez, mas várias vezes. E nisso, amados irmãos, naquele tempo, o rei da Síria achou que tinha um X9 no meio deles. O rei da Síria, ele achou que tinha um delator ali no meio deles. E um dos soldados se levantou e disse assim: não, meu rei, de maneira nenhuma, não tem nenhum delator no meio de nós, mas tem um profeta em Israel que ainda as palavras estão no teu pensamento. Tudo que o Senhor tem pensado na tua câmara, ou melhor dizendo, conforme diz a palavra do Senhor, ela diz câmara, mas ele está dizendo nos aposentos, na cama, no local onde ele está dormindo. Tudo que o Senhor pensa neste local, tudo que o Senhor intenta, lá está Eliseu. Ele sabe tudo que o Senhor está pensando. E nessa situação ele vai e avisa ao rei de Israel. E então o rei da Síria, ele colocou no seu coração armar emboscada agora não ao rei de Israel, mas a Eliseu, o profeta. E determinado dia estava Geazi e também Eliseu, cada um na sua cabana, dormindo, tipo eu posso conjecturar, tipo essas cabanas de camping que a gente coloca aí no meio do mato quando a gente vai acampar. E eles estavam assim, né? Aquela fogueira do lado de fora daquela cabana, e eles amanhecendo ainda aquele dia, quando de repente levanta primeiro Geazi. E quando Geazi ele levanta e ele vê o exército da Síria acampado em volta da cabana de Eliseu, em volta da cabana de Geazi, ele diz assim, entra na cabana de Eliseu e diz assim: Eliseu, meu senhor, ai, nós estamos perdidos. E quando Eliseu sai, Eliseu já sabia, porque o Senhor já havia falado com ele. Quando Eliseu sai, ele olha e contempla o exército da Síria naquele lugar. Ele diz assim: mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E naquele episódio, Eliseu ora para que Deus venha abrir os olhos do moço. E quando ele ora, o servo do Senhor, Geazi, ele contempla homens, varões de fogo, soldados de fogo, carruagens de fogo, espadas de fogo, todos eles ao redor de Eliseu. Amados irmãos, é tremendo o que Deus tem para a minha vida, é tremendo o que Deus tem para a tua vida. Nós somos usados como instrumentos nas mãos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: Pedro, guarda a tua espada, porque quem vive da espada, Pedro, morre da espada. Naquele episódio no Getsema, no Jardim das Oliveiras, e ali eles estavam ali, e quando chega de repente
uma turba de homens, e Pedro, ele cortando da espada, ele pegando da espada, ele corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Naquele momento, Jesus, ele guarda da tua espada. Eu poderia falar com meu Pai para enviar uma legião de anjos, ou muitas legiões de anjos, a esse lugar nessa manhã, mas eu estou aqui para se cumprir a Escritura a respeito da minha pessoa. E Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Aquilo que Deus ele programou para a minha vida, aquilo que Deus tem programado para a tua vida, isso não sai daquilo que Deus programou, amados irmãos, porque Deus, ele é muito lindo. Nós poderíamos imaginar, amados irmãos, que todas as pessoas da Bíblia, elas poderiam ter aí riqueza, todas as pessoas da Bíblia, elas poderiam ter aí ser fartas, os milagres acontecendo todo dia. Poderia acontecer, poderia fazer todas essas coisas todos os dias, mas tudo que foram escritos, amados irmãos, foram escritos para que creais que Jesus Cristo ele foi enviado por Deus. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que tudo que está nas Sagradas Escrituras, tudo isso é um fundamento para qual eu e você, nós iremos estar acima desses fundamentos, porque céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar, a palavra do Senhor não há de passar. E quando o céu se derreter, quando a terra se derreter, Deus lançará um novo fundamento, a qual os santos estarão com o Senhor, aleluia, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Então devemos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, nos guardar. Nós devemos, em nome de Jesus Cristo, passar pelas situações de tribulações, cantando o hino da vitória, porque se Deus quisesse, no estralar de dedo, Ele destruiria, Ele faria tudo novo, Ele pode fazer tudo novo, mas nós somos instrumentos nas mãos do Senhor e Ele toca o instrumento da maneira que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Assim, amados irmãos, nós ouvimos o testemunhar do apóstolo Paulo. Deus, ele escolhe o apóstolo Paulo e diz para o apóstolo Paulo que duro é recalcitrar contra os aguilhões, amados irmãos, que agora Paulo ele deveria testemunhar de tudo aquilo, de toda aquela perseguição a qual ele perseguia os judeus, a qual ele dava o seu voto para matar os judeus, trazia manietado, trazia acorrentado e lançava no cárcere, amados irmãos. Muitos deles ele perseguiu, indo a cidades, até cidades estranhas, ele ia atrás desses judeus, desses cristãos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aí encontrar em Deus, amados irmãos, verdadeiro ensinamento. E aí Paulo ele testemunha, amados irmãos, que ele estava na mão cartas dos líderes judaicos, do sumo sacerdote, daqueles que eram liderança ali em Israel, amados irmãos, e ele vai atrás desses amados irmãos que estão fazendo a obra de Deus, conforme diz a palavra aí, seita do Nazareno. Na realidade é a palavra e a igreja que nós vivemos hoje, amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, agora Paulo, ele comparece diante de pessoas importantíssimas, e quando essas pessoas importantíssimas, reis, governadores, aquelas pessoas importantíssimas, elas vai apanhar ali a defesa de Paulo. Ele não traz a defesa da sua própria pessoa, mas ele defende o evangelho de Cristo. Ele defende aquilo para qual foi enviado. O testemunho de Paulo é uma pregação para aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus ainda como seu Senhor e Salvador. E Paulo, ele relata desde o início
o seu testemunho. Ele fala: ia eu a caminho de Damasco para trazer manietado, a trazer acorrentados, e aqueles que não quiserem vir por bem viriam por mal, e aqueles que não quisessem vir por mal, eu matava. Essa situação toda, amados irmãos, aconteceu com Estevão quando ele foi apedrejado. Paulo estava ali segurando as capas daqueles que torturava a Estevão, que apedrejava Estevão, e Paulo consentia na morte dos santos. Agora Paulo não é mais aquele perseguidor, mas agora Paulo ele passa a ser perseguido. Paulo não é mais aquele que tem autoridade sobre a vida dos cristãos, mas agora ele é um dos cristãos, e agora ele testemunha que viveu na mais severa lei, a lei dos fariseus. Amados irmãos, agora ele fala que ele e foi criado ali, ensinado aos pés de Gamaliel, e ele vivia naquela lei severamente. E agora ele testifica a Festo, e ele fala do poder sobrenatural de Deus. O texto é um texto muito grande, um texto muito abençoado, e nós, amados irmãos, temos aí um imenso prazer de estar dissertando sobre esse texto, amados irmãos, porque é um texto dificílimo e difícil de ser pregado dentro das igrejas. Mas diz aí: depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Aí no versículo 1 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto a minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da nossa nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim que desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita, nossa religião, vivi fariseu. Diz Paulo a respeito da perseguição de todos aqueles que não eram fariseus. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto e concordava com eles. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender, amados irmãos, que Paulo agora ele está dizendo: olha, eu vivi fariseu, e a respeito de tudo isso que eu tenho me defendido agora, eu persegui, eu não abri a mente para tal coisa, o meu coração era contra todas essas pessoas. Agora o apóstolo Paulo ele chama esses amados irmãos de santos, e ele diz assim: eu encarcerei muitos desses santos eu dei o meu voto.
para que eles fossem mortos. Mas Deus, ele abriu a minha mente, Deus abriu o meu coração, porque tudo isso se cumpriu e tem que se cumprido pela palavra dos profetas que nos antecederam. Todos eles pregaram a respeito desse Cristo ressuscitado e desse Cristo que ressuscitou, a qual eu perseguia, a qual eu tinha em minhas mãos carta das autoridades de Jerusalém, para que perseguissem, para que trouxessem maniatado, para que os destruísse a fé deles. Mas de repente me apareceu uma grande luz. Essa luz que me apareceu, ela é maior do que o esplendor do sol. Amados irmãos, aí ele diz assim: bem tinha eu imaginado contra o nome de Jesus Cristo, que devia praticar muitos atos, conforme ele mesmo praticou muitos atos contra os cristãos e contra o caminho. E ele agora diz no verso 11: castigando-os por muitas vezes, por todas as sinagogas os obriguei, está dizendo aí, a blasfemar contra o seu Cristo. E enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades estranhas os perseguir. Sobre que indo, versículo 12, sobre que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Ele testemunha do milagre que aconteceu na vida dele, ele testemunha do milagre que Deus veio até ele, amados irmãos, e o fez como 12º discípulo, porque um morreu, que foi Judas. E agora, amados irmãos, os apóstolos, eles oram e eles escolhem entre Barsabás e Matias. E Matias, cai a sorte sobre Matias. Mas o próprio Jesus agora vem e Deus, na sua infinita bondade, traz as palavras na boca do próprio apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu fui escolhido depois do tempo como um abortivo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E agora ele é chamado por Jesus no caminho de Damasco. E ele diz assim, e caindo, versículo 14 aí do capítulo 26 de Atos, e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens vistos, conforme daquelas pelos quais te aparecerei ainda, levantando-te, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos das trevas e converteres à luz. Amém? Glórias a Deus. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Então, Saulo, ele recebe de Jesus Cristo e agora ele fala para abrir os olhos das trevas e converteres à luz, e para os livrar do poder de Satanás e trazer a presença de Deus, a fim que recebam a remissão dos pecados
e herança entre os que são santificados de mim. Então agora, amados irmãos, ele está trazendo o testemunho, e desse testemunho ele traz as palavras que Jesus falou ao seu coração, e agora ele testifica a Festo, o rei Agripa e Berenice. Agora ele se coloca, amados irmãos, como um arauto, enviando essa palavra a todos que estão ali reunidos. E todos aqueles que estão reunidos naquela localidade são pessoas letradas, são pessoas de alto conhecimento, de altas patentes, amados irmãos, que aquilo que receberam, amados irmãos, tudo que nós recebemos fica no nosso coração. E aquilo que nós recebemos e fica no nosso coração, e aquilo que é agradável, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, diz o próprio apóstolo Paulo, essas coisas nós testificamos, e desse testemunho que nós damos, amados irmãos, Deus trabalha no coração e faz germinar e faz brotar sementes, amados irmãos, que dão a 30, 60 e 100 vezes mais. Então, amados irmãos, o Senhor está falando através de Paulo, amados irmãos, ele está falando com aquele povo, ele está falando conosco hoje, amados irmãos, que as aflições que ele passara, amados irmãos, agora ele, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, ele testifica do poder sobrenatural de Deus, mesmo algemado, mesmo em situações de aprisionamento, ele testifica do grande poder de Deus. Amém? Ele opera ali segundo a maravilha do rei, aleluia, soberano, sacrossanto, conforme diz a irmã Vera, que Deus opera, aleluia, maravilhosamente na vida de todos os ouvintes. Diz aí o verso 19: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém por toda a Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos conforme a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Ele está dizendo que assim conforme os profetas anunciaram, conforme Moisés anunciou, ele faz o mesmo. E tudo que ele tem falado, tudo que ele tem anunciado, ele não é digno de tal prisão, ele não é digno de tal situação, mas ele apela para César. Por que ele apela para César? Porque apelando para César, meus amados irmãos e irmãs, ele terá uma plateia muito maior, ele terá pessoas de vários países, ele terá pessoas, muitíssimas pessoas, e quanto mais ele testifica, amados irmãos, do poder sobrenatural de Deus, mais pessoas são ganhas para Jesus, mais pessoas se convertem ao cristianismo. É isso que ele faz através, aleluia, de uma situação, amados irmãos, que aparentemente para mim, para você, parece uma situação de desonra. Ele está honrando ao nosso Deus, ele está reafirmando a sua fé, ele está testemunhando das coisas que Deus fez e tem feito na sua vida, amém? Então aí, amados irmãos, no versículo 23, ele diz: isto é, que Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? Aleluia, Deus de Israel, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele diz: não deliro. E, ó potentíssimo Festo, antes digo a palavra de verdade em são juízo, porque, ó rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez, aleluia, em qualquer canto. Ele está dizendo: essas coisas se fez e se farão e tem feito diante dos teus próprios olhos. Essas coisas não têm saído diante dos teus olhos,
Não sei por que tanta admiração, não sei por que tanto espanto essas coisas têm sido feitas diante de ti. Ele diz assim: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E ele está dizendo também através dessa palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, que ele próprio, o apóstolo Paulo, ele próprio, ele está dizendo que ele abriu os olhos para isso, porque ele tinha os olhos fechados. E agora Deus abriu o seu entendimento. Dizendo isso, ele, em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco? Ele disse: não estou louco. Eu falo isso em sã consciência, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe que estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto, mas diante de ti. Amém? Nada disso é oculto à tua face, aos teus olhos. Isso fez diante de ti. Diz aí no versículo 27, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. E disse Paulo: prouvera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos me estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto as minhas algemas. Então a gente entende, amados irmãos, que Deus escolhera a Paulo porque ele tinha acesso a todos aqueles grandes, amados irmãos. E com esse acesso aos grandes, a palavra, ela chegava às autoridades, ela chegava a todos com ousadia. E ele pregava com ousadia. Verso 30, dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, deliberavam eles, e falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Amados irmãos, nós temos um grande testemunho de vida na presença do Senhor Jesus Cristo. As nossas cãs muitas vezes já começam a aparecer. E eu, com 52 anos, tenho uma alegria enorme de estar servindo ao Senhor há 26 anos, e quisera eu o conhecer muito antes, desde o início do meu nascimento. Todos esses anos que eu tenho servido ao Senhor, o Senhor tem me visitado, o Senhor tem me alimentado, o Senhor tem feito milagres miraculosos na minha vida. E eu glorifico a esse meu Deus e testifico também, assim como Paulo, que Ele é bom em todo o tempo. Deus tem sido bom. E essa testificação, ela não pode ser somente do apóstolo Paulo, mas essa testificação, ela é minha, ela é tua. Não sejamos tímidos a ponto de ficarmos em cima do muro, mas venhamos testificar a respeito da potente mão de Deus. O apóstolo Paulo, nas suas algemas, ele falava ousadamente desse poder miraculoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, agradar-nos em fazer a vontade do Pai.
e venhamos ser uma bênção na sua presença, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por essa manhã, Senhor Deus, cheia da tua presença, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, manifestando-se as nações, ó Pai. Assim, ó Deus de Israel, nós te suplicamos, ó Pai, que o teu favor, ó Pai, venha chegar até a nós, ó Pai. Que pessoas, ó Pai, sejam ganhas, Senhor Deus, para o teu reino, ó Pai. Que pessoas venham se entregar, Senhor Deus, ao teu poderio, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, estar juntos, ó Pai, na nova Jerusalém celestial. Opera, Senhor Deus, tanto querer conforme efetuar. Esteja nos lavando, remindo, transformando, operando, ó Pai. Ó Deus, maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que temos pedido, do que temos pensado, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Cecília, seja bem-vinda. Deus esteja abençoando a amada irmã, em nome de Jesus, abençoando toda a sua família. Que Deus esteja abençoando os nossos amados irmãos. Uma excelente quarta-feira, em nome de Jesus. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu dia, que Deus esteja operando infinitamente mais do que nós temos colocado diante da sua presença. Amém? Então receba um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja operando aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. As orações que o pastor Carlos pediu aí para o nosso irmão José Aureliano dos Santos já surtiram efeito. Ele foi operado, o carro que tinha roubado dele foi encontrado, não retiraram nenhuma peça do carro, o carro foi encontrado intacto. E Deus fez aí uma obra magnífica, e a gente espera em Deus que ele tenha uma boa recuperação e que todas as coisas tenham conforme vai ser também operadas pelo glorioso Deus de Israel. Amém? Então que Deus esteja abençoando a sua vida. Obrigado pelas orações. Esteja aí orando, continuando orando para a recuperação do servo do Senhor. E também ore aí pelo pastor Carlos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja aí operando miraculosamente em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja te abençoando na data desse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Receba aí abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando com seu sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.